irmãs, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta igreja, onde mais celebraremos a Santa Missa, na qual renderemos graças a Deus pela conclusão do ano letivo do Instituto de Filosofia Santo Tomás de Aquino, o Infista. É com imensa alegria e profunda gratidão que nos reunimos hoje nessa paróquia de São Nicolau para celebrar um momento de grande significado, a conclusão do ano letivo dos nossos seminaristas. Este é um instante de regozijo no qual testemunhamos não apenas a conclusão de uma etapa acadêmica, mas o florescimento de vocações que têm sido nutridas com sabedoria, reflexão e fé. Para os alunos do terceiro ano, esse não é um ponto de chegada, e sim uma etapa na caminhada. Uma breve parada para agradecer antes de partir para outras conquistas. A filosofia desempenha um papel crucial na formação sacerdotal ao proporcionar uma compreensão profunda da fé, promover o diálogo com o mundo contemporâneo, desenvolver o pensamento crítico e analítico, contribuir para o amadurecimento pessoal e espiritual dos seminaristas, integrar o conhecimento filosófico com a prática da fé. Vamos agora falar um pouco sobre a caminhada trilhada pelos nossos seminaristas, alunos do terceiro ano até aqui. Seminarista Caio César Pereira, filho de Sueli Gonçalves de Almeida Pereira e de Antônio Amaro Pereira, é natural de Itápolis, paróquia São Benedito. Seu pároco é o padre Fabiano Augusto. Neste período, fez pastoral na paróquia Nossa Senhora das Dores, em Brotas, no ano de 2020. Em São Carlos, trabalhou nas paróquias Santa Isabel, em 2021, São Judas Tadeu, em 2022, e neste ano, na paróquia São João Batista. Seminarista Caio Henrique Bertocco, filho de Ana Lúcia Mariano Bertocco e de Osvaldo Luiz Bertocco, é natural de São Carlos, paróquia São José. Seu pároco é o padre José Edmilson. Neste período, fez pastoral na paróquia Nossa Senhora das Dores, em Brotas, no ano de 2020. Em São Carlos, trabalhou nas paróquias São José, em 2021, São João Batista, em 2022, e neste ano, aqui na paróquia São Nicolau de Fly. Seminarista Igor Gabriel Alves da Silva, filho de Elisete da Silva e de Miraldo Alves da Silva, em memória, é natural de Matão, paróquia São José. Seu pároco é o padre Renato Gonçalves. Neste período, ele fez pastoral na paróquia Nossa Senhora das Dores, em Brotas, no ano de 2020. Em São Carlos, trabalhou nas paróquias Nossa Senhora de Guadalupe e São Bento, no ano de 2021, Santa Madre Cabrini, no ano de 2022, e neste ano, na paróquia Santa Isabel de Portugal. Seminarista Jair Henrique de Cóssimo, filho de Roseli de Fátima Munhoz de Cóssimo e de Antônio Jair de Cóssimo, é natural de Jaú, paróquia São Benedito. Seu pároco é o padre Armando Bernardinelli. Este ano, ele fez pastoral na paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em São Carlos. Seminarista João Gabriel de Mendonça Guimarães, filho de Neuza Aparecida de Mendonça Guimarães e João Oliveira Guimarães, é natural de São Carlos, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Seu pároco é o padre Aldenir Aldo. Neste período, ele fez pastoral na paróquia São Sebastião e Santa Ifigênia, no Patrimônio, em Brotas, no ano de 2020. Em São Carlos, na paróquia São Brás, no ano de 2021. No ano de 2022, acompanhou Sua Excelência Reverendíssima Dom Eduardo Malaspina, e neste ano, fez pastoral na paróquia São Cristóvão. Rezemos pelos nossos seminaristas e por todas as vocações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaríamos de acolher a cada uma de vocês que estão presentes nessa igreja. Por isso, vamos todos ficar em pé. Olha para quem está do seu lado, deseja as boas-vindas e vamos cantar uma música. Diz assim: só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Vamos bem bonito cantar. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Mais uma vez. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo, vamos louvar a Deus, Ele está aqui, Ele está ao seu lado. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Podemos nos sentar. Gostaria de acolher o pessoal que veio de Matão, de Itápolis, de Jaú, também aqui de São Carlos, de diversas paróquias de nossa cidade. Sexta-feira da 34ª semana do tempo comum, o Filho do Homem anunciado na liturgia é, ao mesmo tempo, o Cristo que vem cumprir uma missão e o Cristo glorioso que julgará os povos. Celebremos movidos pela esperança de participarmos do seu reino que não se dissolverá. Preside esta celebração Dom Luiz Carlos Dias, nosso bispo diocesano. Iniciemos em pé a Santa Missa cantando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As palavras que eu proclamo não são minhas, são do Pai que habita em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me ama guardará minha palavra, nele o Pai fará morada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As palavras que eu proclamo não são minhas, são do Pai que habita em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me ama guardará minha palavra, nele o Pai fará morada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão e a santificação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Primeiramente, minhas saudações aos caríssimos Padre Robson, pároco aqui dessa paróquia importante, muito movimentada aqui da nossa São Carlos, São Nicolau, Padre Robson. Saúdo também aqui o Padre Márcio Coelho, que é o diretor do nosso Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino, hoje em festa, porque oferece belos frutos para a nossa igreja em São Carlos. Mais uma turma que encerra, que perpassa e conclui o curso de filosofia, os requisitos para a formação dos futuros padres da nossa diocese. Saúdo também caríssimo Padre Sandro, pároco da nossa catedral, e também contribui no nosso processo de formação na reitoria do nosso propedêutico. Saudando-os, estendo minhas saudações aos demais padres aqui presentes, amigos e também padres que acompanham nossos seminaristas que hoje concluem esta etapa. Saudações também aos nossos diáconos permanentes e aos nossos seminaristas, de maneira toda especial, aos seminaristas da nossa casa de formação São João Paulo II, cujo reitor é o Padre Serginho, né? Cadê o Padre Serginho? Aqui ao nosso lado. Então, saudações, Padre Sérgio, que no segundo semestre assumiu este encargo, está à frente dos nossos seminaristas da filosofia. Estendo minhas saudações a todos que compõem essa Assembleia Celebrativa nesse momento, muitos advindos de paróquias e cidades por onde já passaram e fizeram experiências pastorais, os seminaristas, de maneira especial, aqueles que hoje concluem este curso. Saudações também ao Gustavo Pose, vereador, nobre vereador de nossa cidade, sempre presente em nossas celebrações. Façamos então nosso ato penitencial nesse momento, preparando nossos corações para acolhermos a palavra de Deus e para atualizarmos, para vivenciarmos a atualização do mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Cristo, Cristo, Cristo eleison. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus, que sempre escutais os vossos filhos e filhas, quando padecem tribulações, nós vos damos graças pela vossa bondade e vos pedimos humildemente que sejamos livres de todos os males e vos possamos servir com alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu, Daniel, tive uma visão e eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais, diferentes um dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo semelhante a um urso, que estava erguido pela metade. E tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois eu insisti em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte, com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes, e tinha 10 chifres. Eu observava estes chifres, e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e em compensação foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que neste chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem, e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando, até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto. E vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei ao Senhor. Mares e rios, bendizei
Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Os microfones só dão problema quando o bispo está celebrando. Bom, novamente, caríssimo Padre Robson, pároco aqui da paróquia São Nicolau, saudações, reitero-as, como também ao Padre Sandro, juntamente com os propedeutas aqui presentes, a comunidade do nosso seminário São João Paulo II, como seminário de filosofia, todos os seminaristas, aqui saudando também
especialmente nosso reitor, Padre Sérgio Leonel, chamado por nós carinhosamente Serginho. De maneira especial, eu quero citar aqui os nossos formandos, né? São 6 formandos, 5 formandos, aumentando mais um aqui, né? Começar pelo Caio, pelo João. Ah, tá, aqui tem uma mais a ler, né? Então, Caio, João, o Jair, o Caio e o Igor, não é? Então, parabéns a vocês. E nessa celebração nós estamos rendendo graças a Deus por mais essa etapa já vencida por vocês. E colocamos muitas esperanças em cada um na continuidade desse processo, que primeiramente pede para que vocês se configurem em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, primeiramente, nós esperamos que, sobretudo, além, evidentemente, de tudo aquilo que se pede do ponto de vista da espiritualidade, da vida comunitária, dos estudos e da pastoral, que vocês se configurem, de fato, a Jesus Cristo. Porque nós precisamos de pastores, autenticamente. É isso que o povo espera. Nós perguntarmos aqui para todos eles aqui, que esperam de vocês, é que venham a ser o quê? Bons pastores. É isso que o povo espera de vocês e que nós esperamos, e depositamos muitas esperanças em cada um para que todo esse processo resulte aí para a nossa igreja particular em novos pastores, bons pastores, para que estejam no meio do nosso povo, né, como tem dito reiteradamente nosso Papa, em meio ao nosso povo, caminhando ora à frente, ora atrás, ora no meio, com cheiro de fato das ovelhas, né? Tudo bem. Gostaria também de citar aqui, evidentemente, o nosso Instituto de Filosofia e saudar novamente o Padre Márcio Coelho, nosso diretor, e também alguns de nossos professores aqui presentes, né? Aqui saúdo então professora Michele, professor Wagner, professora Carolina, professor Gustavo Pose, que eu saúdo novamente, os padres, evidentemente Padre Márcio Coelho, Padre João Vitor, que são professores. Se tiver algum outro que não foi citado, sinta-se também contemplado e saudado. Reitero também as saudações nossos diáconos, nossos padres e a cada um dos demais aqui presentes, né, que compõem essa Assembleia Celebrativa. Vamos olhar agora para a liturgia da palavra. Nós ouvimos tanto na primeira leitura quanto no Evangelho aquilo que nós chamamos de gênero apocalíptico, né? E os discursos apocalípticos, como aparece nas leituras de hoje, refletem medos e incertezas do povo de Deus da antiga e nova aliança, mas são perpassados pelo olhar da fé, a qual permite um discernimento de esperança diante das lutas cotidianas, né? E sabemos que a vida de fato é uma luta, né? Tanto do ponto de vista mais amplo, do ponto de vista de um povo, de uma família, de uma comunidade e cada um de nós pessoalmente, né? Temos muitos desafios e estamos sempre nos debatendo, né? Sempre no embate com esses desafios que ora se arrefecem, ora se intensificam, né? Na primeira leitura, os diversos elementos como o mar e os animais terríveis citados simbolizam os males experimentados pelo povo de Israel em determinados períodos de sua história, vividos sob a dominação de outras nações. Eram períodos terríveis, difíceis, mas em meio a uma luta árdua em que foram se sucedendo poderes sobre outros, dominações sobre outras, surgiu o que foi denominado pelo profeta Daniel, na leitura, o Filho do Homem, o qual recebeu um poder eterno, que não lhe será tirado, como disse o profeta, e cujo reino também não se dissolverá. Uma esperança se colocou ou foi vislumbrada por esse olhar da fé. E só o olhar da fé daqueles que tinham fé pôde ver esse Filho do Homem para além daqueles animais, daqueles monstros todos, né? Esta luta nos preparou, esta leitura do profeta Daniel, não vimos, nos preparou para ouvirmos a proclamação do Evangelho, do qual ressoou entre nós,
uma frase que me marcou em particular. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, a palavra de Deus, aí está citada a palavra de Deus, uma referência à palavra de Deus, que permanece para sempre, e não aquilo que é transitório, quer fascine ou gere temor e amedronte, como aqueles monstros da primeira leitura. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve ser posta como fundamento de nossa vida, pois o trecho do Evangelho de hoje também nos ajuda na percepção de que a palavra de Deus ajuda a viver despertos, em oração e confiança, como Jesus viveu. Nossa grande referência é sempre Jesus. Para termos olhos para identificarmos, em meio aos acontecimentos, a emergência de sinais da presença daquele reino eterno, já sinalizado na primeira leitura e no trecho de Lucas, quando diz estar próximo, o reino está próximo. Ter tal olhar esperança os corações e concede serenidade diante dos desafios à vida, pois este olhar proveniente da fé permite compreender que toda a história se faz história da salvação. A história nos emboca no nada. Os acontecimentos têm sempre um propósito, mesmo aqueles mais desafiadores que nos trazem temores, né? Toda a história se faz história da salvação. E como? Ao olhar os brotos das árvores, também citados, alusão à ressurreição, que para nós cristãos é o mais belo e excelente broto da árvore da cruz do Senhor Jesus Cristo. Aquela que elucida melhor o reino misterioso citado na liturgia da palavra desta celebração e manifesta a verdadeira sabedoria que levou São Paulo a dizer: não julguei saber coisa alguma a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Caros seminaristas formandos, né? Filósofos agora, pelos quais estamos rendendo graças a Deus pela vossa vocação e caminhada já concluída, neste dia a liturgia, a meu ver, vos lembra em especial acerca de uma sabedoria que sustenta todas as demais. Não obstante seu aspecto paradoxal e desafiador aos nossos raciocínios, a vida que brota da morte, isso da cruz, sabedoria da cruz, a vida que brota da morte, aceita por amor, a luz que emana das trevas, a serenidade em meio a tanto sofrer. A sabedoria nos traz estas qualidades, essas características, é portadora dessas características, né? Não obstante tais paradoxos, o gesto de Jesus de se entregar na cruz é que mantém o túmulo aberto e a possibilidade de vislumbrar que realmente a vida vence e prevalece para sempre, como disse o profeta Daniel, o Evangelho na versão de Lucas, como vimos, né? Busquem essa sabedoria e acalentarão uma esperança inquebrantável em vossos corações, para cada vez mais se configurarem a Jesus Cristo e sempre terem diante de vós o grande horizonte do reino. A vossa missão e vocação pressupõe e mesmo exige esse requisito em vós, para serem autênticas testemunhas do Senhor na qualidade de ministros ordenados. Por isso, abram vossos corações para serem configurados a Jesus, né? O que virá, na qualidade de ministros, o que virá daqui a pouco, né? Persigam e cultivem essa sabedoria para resistirem à mera procura do bem-estar, poder, fama. Tentações muito presentes, né? E presentes inclusive no clero, né? Então, cultivem e persigam essa sabedoria para resistirem à mera procura, reitero, do bem-estar, do poder, da fama. E assim, não se turvem os vossos olhos
Não se embotem as vossas mentes e não se endureçam os vossos corações. Prossigam com alegria do Evangelho a vossa caminhada, pois a Diocese de São Carlos conta com vós e a vossa cooperação. Saiba o quanto o clero, o povo e eu mesmo rezamos por vossa perseverança na formação para virem a ser futuros bons pastores, como já reiterei no início. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos em pé. Caríssimos irmãos e irmãs, tendo ouvido a palavra de Deus, agora confiantes, voltando-nos para nosso Deus e Pai, lhe apresentemos as nossas preces e que elas possam expressar todas aquelas orações que cada um porta em seu coração, a partir da sua vivência, dos seus anseios, dos seus desejos, sobretudo, de viver como autêntico discípulo e discípula de Jesus Cristo. Senhor, pedimos por vossa igreja, pelos padres e diáconos aqui presentes, e de modo especial pelo Padre Márcio, diretor do Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino, e pelo Padre Sérgio, reitor do seminário. Pedimos também por Dom Luiz Carlos Dias, nosso bispo diocesano. Concedei-lhe sabedoria, força e discernimento para pastorear os fiéis pelo caminho da fé. Que a tua luz ilumine seus passos e que ele seja instrumento do teu amor entre nós. Por isso, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, agradecemos pelo encerramento deste ano letivo. Abençoai todos os estudantes, professores e funcionários que dedicaram seus esforços ao crescimento intelectual e espiritual dos nossos seminaristas. Que o conhecimento adquirido seja sempre pautado por valores cristãos, contribuindo para um mundo mais justo e compassivo. Por isso, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, olhai para o corpo docente da nossa instituição. Fortalecei os professores em sua missão educadora, inspirando-os a semear o saber com paixão e dedicação. Que cada ensinamento seja uma oportunidade de formar os alunos, não apenas intelectualmente, mas para que sejam bons cristãos em nossa sociedade. Por isso, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, ó Pai bondoso e misericordioso, estas nossas preces. Tudo isso nós te pedimos por Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, vos oferecemos o nosso pão e o nosso vinho, para a vossa glória e nossa salvação, para a vossa glória e nossa salvação. Senhor, vos oferecemos tudo que temos e tudo que somos, para a vossa glória e nossa salvação, para a vossa glória e nossa salvação. Senhor, vos oferecemos nosso trabalho e nosso descanso, para a vossa glória e nossa salvação.
nossa salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício de louvor seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que para libertar-nos da morte de todo o mal, nos destes o vosso Filho, acolhei com bondade esse sacrifício, que livres das nossas aflições, vos oferecemos em ação de graças, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando alegres a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis, irmãos e irmãs, o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Luís Carlos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Nicolau, São João Paulo II e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos agora todos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade
Antífona da comunhão. Que retribuirei ao Senhor por todo o bem que me fez? Tomarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo os guardem para a vida eterna. Amém. À mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o pão que dá vida no amor, comunhão. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Partimos o único pão no altar, refeição, ó mistério de amor. Nós somos sinais de unidade, na fé, na verdade, convosco, ó Senhor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. No longo caminho que temos, o pão que comemos nos sustentará. É Cristo o pão repartido que o povo sofrido vem alimentar. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Acreditei ainda quando disse: sou muito infeliz. Eu dizia na minha aflição: todo homem é falso. Mas o Senhor livrou-me da morte, recordando-se da sua misericórdia, e agora volta ao teu repouso, ó minha alma.
vossa bênção, invocarei o nome do Senhor. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que por este pão da vida libertais do pecado os vossos filhos e filhas e renovais como Pai as nossas forças, dai-nos caminhar sempre na esperança da glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Daremos início ao cerimonial de colação de grau. Para realizar a abertura da sessão solene, concedemos a palavra ao Padre Márcio Coelho, diretor e professor do Infista. Boa noite a todos e a todas. Saúdo Dom Luiz Carlos, nosso bispo diocesano, a quem expresso minha gratidão pela confiança e também pelo apoio ao curso de filosofia de nossa diocese. Saúdo meus colegas presbíteros, também diáconos. Muitos deles foram formados pelo nosso curso, mostrando a importância na história, na caminhada da nossa diocese, do nosso curso de filosofia. Saúdo as professoras e professores do nosso instituto, a quem também expresso a minha gratidão pelo empenho, pelo amor, pela dedicação na condução, não apenas da formação intelectual, mas, acima de tudo, da formação humana dos nossos alunos. Saúdo os familiares, amigos dos nossos seminaristas formandos e, claro, de modo especial, saúdo Caio, César, o João Gabriel, Jair, o Caio Henrique, o Igor, nesta noite e numa celebração como essa, encerrando um curso superior, curso de filosofia, para aqueles que se sentem apenas indivíduos, isto seria uma conquista, uma vitória. Para aqueles que, já depois de uma caminhada de filosofia, compreendem a corresponsabilidade, este é um momento de amizade e de fraternidade com toda a igreja e também com o nosso mundo, a nossa sociedade. E para quem tem fé, este é um momento de gratidão, acima de tudo, a Deus pelos dons, pelas qualidades e por todos aqueles que de uma maneira ou de outra colaboraram com esta caminhada de vocês, que agora vocês encerram. Convidamos para proferir o discurso, em nome dos seminaristas do terceiro ano, orador da turma, seminarista Caio César Pereira. Boa noite a todos. Saudamos nesta noite nosso bispo, Dom Luiz Carlos Dias, Padre Márcio Coelho, diretor do Infista, Padre Sérgio Leonel, reitor do Seminário de Filosofia, e em seu nome todos os outros padres aqui presentes. Cumprimentamos o diácono Pavan, nosso professor, e em seu nome todos os outros diáconos aqui presentes. Saudamos nosso paraninfo, o professor Gustavo Pose, bem como aos demais professores do Infista que se fazem presente nesse momento. E também cumprimentamos de modo especial nossos familiares e amigos que hoje vieram celebrar conosco esse momento tão belo em nossas vidas. Estamos encerrando hoje uma etapa da nossa formação, denominada etapa do discipulado, na qual somos interpelados a seguir o Mestre, que é Jesus Cristo. Na dimensão intelectual, a Igreja determina o estudo da filosofia como importante etapa do processo formativo. Hoje, fala-se muito em sinodalidade e cultura do diálogo. Ser sinodal significa caminhar juntos. Para tal, faz-se necessário aprender a conviver
com as diferenças. O Papa Francisco frequentemente nos recorda a necessidade de não se fechar em uma bolha, com pessoas que pensam e defendem as mesmas coisas que nós, pois isso não favorece a maturidade e o crescimento do reino de Deus. Conviver com o diferente exige de nós, além da humildade de reconhecer que todos somos filhos de Deus, mas com diferentes expressões da fé, da cultura e da vida, o diálogo com o outro. O diálogo é a busca de elementos em comum entre os que se comunicam, a fim de chegar a uma convivência respeitosa e sadia. Para tanto, a filosofia nos ajudou, na medida em que favoreceu uma atitude crítica em relação às seguranças nas quais nos apoiávamos. Muitas delas revelaram-se falsas ou superficiais, e vimos que seria necessário abandonar certas crenças e fundamentar aquelas outras que eram frágeis. Primeiramente, agradecemos a Deus, autor da nossa vida e vocação. Obrigado, Senhor, por nos ter conduzido até aqui. Dom Luiz, queremos agradecer ao Senhor pela preocupação e amor pelas vocações. A sua presença paterna foi sentida por nós em diversos momentos dessa formação. Padre Márcio, obrigado pela dedicação ao ensino da filosofia e por nos provocar a mudar a nossa imagem de igreja, para que de senhora se torne servidora. Padre Sérgio, a sua presença em nosso meio é de fundamental importância, pois em pouco tempo o Senhor tem mostrado que é uma pessoa extremamente capacitada para ser formador. Obrigado pelos conselhos, puxões de orelha e pela amizade. Padre Sandro, nossos cumprimentos se estendem também ao Senhor, pelo fato de ser um pai para nós ainda hoje, mesmo depois de não ser mais nosso reitor. Queremos dirigir o nosso agradecimento também ao Padre Marcelo, que foi nosso reitor na maior parte dessa formação. Um pouco daquilo que somos hoje é resultado de sua dedicação no tempo em que esteve conosco. Obrigado, Padre. Agradecemos também ao Padre Robson por ceder a igreja para essa Santa Missa. E em seu nome, agradecemos os demais padres aqui presentes, em especial nossos párocos de origem, Padre Fabiano, Padre Renato, Padre Armando, Padre Edmilson e Padre Aldenir. Obrigado pela preocupação conosco, por acreditarem e amarem a cada um de nós. Professor Gustavo, em seu nome queremos agradecer todos os professores que tanto se dedicam ao ensino de cada um de nós. Obrigado por acreditarem na educação e na formação presbiteral. Queridos amigos colaboradores de nosso seminário, recordo saudosos momentos que passamos juntos nesse período. Obrigado pela amizade que vocês demonstraram durante todo esse tempo. Que Deus os abençoe. Aos nossos familiares dirigimos nosso agradecimento por estarem sempre ao nosso lado em todos os momentos, em especial nesse tempo de formação. Vocês são nossos maiores promotores vocacionais ao nos incentivarem a continuar firmes. Fazemos aqui uma homenagem ao pai do nosso querido irmão Igor, o senhor Miraldo, que no seu primeiro ano de filosofia faleceu. Que o bom Deus possa guardá-lo em sua misericórdia. Também nos dirigimos ao pai do nosso irmão João, que sofreu um acidente no serviço e não pôde estar conosco. Senhor João, que deve estar nos acompanhando aqui ao vivo, desejamos e rezamos pela sua pronta recuperação. Por fim, a todos os parentes queremos agradecer a presença e por acreditarem em nós e em nossa vocação. Que Deus os abençoe e vos guarde todos os dias de sua vida. Muito obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra o paraninfo da turma, o professor e vereador Gustavo Pose.
Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar Dom Luiz, bispo diocesano aqui da nossa Diocese de São Carlos. Aproveito a oportunidade para externar o carinho e admiração que eu tenho pelo senhor, pelo belo trabalho que realiza à frente da Diocese de São Carlos, sempre atento também para as questões sociais da nossa cidade. E aqui, então, externo um profundo admiração que eu tenho pelo senhor. Quero cumprimentar também Padre Márcio Coelho, diretor do Infista, que me confiou um pouquinho da missão de poder colaborar um pouquinho com a educação aqui na formação de filosofia dos nossos hoje formandos, né? No qual cumprimento aqui todos os professores, os colaboradores do Infista. Quero também cumprimentar o Padre Sérgio, né? Na qual eu cumprimento todos os padres e os diáconos aqui presentes, recentemente chegado, né? Então, parabenizá-lo e dedicar, e falar aqui que Deus lhe abençoe nessa caminhada, que você possa conduzir aí também um pouquinho aí desse povo de Deus que se prepara para ser nossos futuros padres. Cumprimentar todos os presentes, em especial a minha filha que está aqui hoje, a Beatriz, que me acompanha, né? E cumprimentar os formandos, né? Caio, João, Jair, Caio e Igor, né? Primeiro, externar aqui a minha profunda felicidade. Eu acho que não tem outra palavra para dizer quando vocês me deram a notícia que eu seria o paraninfo de vocês, né? Tenho certeza que a escolha não foi pelo conhecimento de filosofia que tenho, porque eu, no Infista temos excelentes professores e acredito até com mais conhecimento que eu, né? O que eu acredito é que ao longo aí dos 3 anos, fui professor de vocês no primeiro ano e no terceiro, e ao longo desses anos foi criando-se aí um carinho, um respeito muito grande, e isso que foi determinante para essa escolha que vocês fizeram a mim. Então, sou muito, muito, muito grato e honrado por estar sendo paraninfo de vocês na noite de hoje. Muito, muito obrigado mesmo, de coração. Bom, quero então aqui começar com algumas palavras, né? A formatura, ela é caracterizada pelo momento de encerramento de um ciclo. Em especial, para os formandos aqui, a parte intelectual da formação a caminho da tão desejada ordenação de padre. Então, é um momento de júbilo e de muita celebração mesmo, essa questão da formação de hoje. Quando pensamos em filosofia, nós imaginamos aí toda essa caminhada que vocês trilharam na história do pensamento humano, todas as provocações que movem a nossa curiosidade e que faz aí a filosofia ser tão bela de ser estudada. O espanto diante da dúvida e o desejo de conhecer é um terreno fértil para o conhecimento. Não percam isso. E aqui eu quero deixar um primeiro conselho para vocês na noite de hoje. Não se acomodem com o conforto da ignorância. Busquem sempre o conhecimento. Busquem sempre o conhecimento. A ignorância muitas vezes é muito confortante, mas não fiquem inertes. Busquem sempre aprender. Esse é o primeiro conselho que eu dou para vocês hoje. Uma outra coisa que eu não poderia deixar de dizer, e que me é muito caro, e aqui quero fazer uma breve introdução, não poderia deixar de falar do fato que hoje vivemos em um país com muita desigualdade social. E os pobres devem ser algo de profunda atenção e reflexão de vocês, principalmente quando vocês forem ordenados padres. No dia 19, aqui eu faço lembrança de um evento, o evento foi no dia 18, mas no dia 19, em comunhão com a Vossa Santidade, o Papa Francisco, pela 7ª vez celebramos o Dia Mundial dos Pobres, momento esse que somos provocados a encorajar nossas comunidades e ter um olhar mais atento aos pobres, provocados a refletir sobre o tema desse ano, nunca afaste de algum pobre o teu olhar.
Não podemos ser indiferentes diante de uma parcela da população que sofre as mazelas da pobreza e que muitas vezes não tem acesso a direitos básicos garantidos a todo o povo brasileiro. Percebemos nos últimos anos que o número de pobres aumentou em nosso país e podemos acreditar parte desse problema à pandemia que passamos recentemente. Graças a Deus, a igreja não é, e no período da pandemia não foi indiferente a esse problema social que assola milhões de brasileiros. A igreja sempre teve um papel de protagonista no acolhimento desses irmãos que mais sofrem por conta da pobreza. Invoco nesse momento uma frase de Antônio Frederico Ozanam, um dos fundadores da Sociedade de São Vicente de Paulo. Ficaremos nós indiferentes no meio de um mundo que sofre e geme? E nós, meus caros amigos, não fazemos nada para aparecer com os santos que amamos? Faço essa reflexão, faço essa referência, pois vocês, assim que forem ordenados padres, terão a missão de orientar uma parcela do povo de Deus a seguir o caminho da santificação e da salvação. E esse caminho não passa apenas pela oração. Oração é muito importante. Longe de mim fazer diminuir a oração que deve acontecer no nosso meio. No entanto, a santificação e a salvação também passa pela ação. Assim como Jesus nos ensinou e relembrado no evangelho do final de semana passado, onde retiro o seguinte fragmento: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizesse isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizeste. Nessa passagem do evangelho, Jesus nos ensina que o caminho da salvação está em acolher quem tem fome, sede, for estrangeiro, está doente ou está na prisão. A santificação e a salvação está em nunca afastar o olhar de algum pobre. Faço também referência ao conselho que Vossa Santidade, o Papa Francisco, recebeu de Dom Cláudio Hummes, que cito as palavras do Papa. Na eleição, eu tinha ao meu lado o arcebispo emérito de São Paulo, um grande amigo. Quando a coisa começou a ficar um pouco perigosa, ele começou a me tranquilizar. E quando os votos chegaram a 2/3, aconteceu o aplauso esperado, pois, afinal, havia sido eleito Papa. Ele me abraçou, me beijou e disse: não se esqueça dos pobres. E aqui eu faço um outro conselho a vocês, que fiz na turma de 2014, quando também fui paraninfo. Não se esqueçam dos pobres. Repito, não se esqueçam nunca dos pobres. Para finalizar, gostaria aqui de reforçar o meu carinho e admiração que tenho por vocês. Contem sempre comigo e com minhas orações. Mas antes de encerrar, quero fazer um pedido. Rezem por mim também e pela minha família, porque quanto mais oração tivermos, acredito que mais forte ficaremos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aí, novamente, Padre Márcio, pela oportunidade de me permitir ser professor. Obrigado, Dom Luiz, também pela confiança. Muito obrigado. Agora, com a palavra, o reitor do Seminário de Filosofia, Padre Sérgio Leonel. Caro Dom Luiz, querido pai pastor da nossa Diocese de São Carlos, querido Padre Márcio, diretor do nosso instituto, queridos professores,
párocos, dos nossos seminaristas, amigos dos nossos seminaristas, querido Padre Léo, coordenador da pastoral, queridos familiares, queridos professores. É uma alegria imensa estarmos aqui nesta noite, porque o estudo da filosofia é um momento essencial na formação intelectual dos futuros presbíteros da igreja e dos nossos jovens hoje. Uma pena que diminuiu o horário da filosofia nas nossas escolas, sendo que a formação intelectual não é um mero requisito para os estudos teológicos, mas uma essencial exigência de crescimento reflexivo sólido na vida do formando. Os estudos filosóficos, eles constituem como um período fértil na formação daquele que aspira ao presbiterato, pois esta trata possibilidades de diálogo e confrontos com as opiniões contrárias. Através do percurso desses estudos é possível viver o amor à investigação rigorosa da verdade, observação e demonstração, reconhecendo ao mesmo tempo honestamente os limites do conhecimento humano, estabelecendo critérios entre filosofia e os verdadeiros problemas e questões da vida. É exigente a formação sacerdotal no nível intelectual, embora esta não seja a única como requisito para a formação sacerdotal, mas deve fazer com que o seminarista se torne um anunciador da pessoa de Jesus Cristo, exatamente num tal contexto tão complexo e de uma imensa sensibilidade no que toca a alguns temas tão delicados sobre o ser humano. Torná-lo anunciador do imutável Evangelho de Cristo e digno de credibilidade diante das legítimas exigências da razão permeada de tantas perguntas. O que é a verdade? Deus existe? A sua busca ainda tem importância nos dias atuais? Quem ou o que é a verdade? O que é o homem? De onde veio ou para onde vai? Sem uma boa filosofia não se faz uma boa teologia. E sem ambas não se faz um bom desenvolvimento pastoral e nem se responde a tais indagações tão perenes dos nossos dias com os valores tão líquidos. Não basta um testemunho ingênuo e superficial com meras palavras, sem fundamentos sólidos e argumentos coerentes. Uma fé sem uma doutrina bem esclarecida acaba se tornando uma fé de fundamentalismo e permeada de ideologias, gerando sérios fanatismos prejudiciais para o anúncio de Jesus Cristo. A filosofia e a teologia, razão e fé, respectivamente, são as duas asas que nos levam à verdade e a Deus. Por fim, quem estuda filosofia a sério saberá dar razões e ter critérios abalizados para o julgamento dos eventos e das ideias que se lançam aqui e ali diariamente. Não será como criança que, levada por qualquer tipo de opinião e de falsos sorrisos, deixa-se enganar por falsas doutrinas e meros sentimentalismos. A filosofia na formação presbiteral precisa colaborar e vai continuar colaborando para a formação do senso crítico dos nossos seminaristas, a fim de que eles, em meio a uma situação cultural bastante generalizada, que exalta o subjetivismo como critério e medida da verdade, possam refletir a relação constitutiva existente entre o espírito humano e a verdade. Essa verdade que se nos revela plenamente em Jesus Cristo, que é a plenitude da verdade. Caros seminaristas, agora vocês fazem um novo percurso na vida de vocês, na teologia. Portanto, não esqueçam de buscar sempre a verdade. Sejam amigos da sabedoria. Agora, com a palavra, Sua Excelência Reverendíssima,
Dom Luiz Carlos Dias, nosso bispo diocesano. Muito bem, então, novamente, sobretudo agora faço menção e saúdo e agradeço ao Padre Márcio Coelho, nosso diretor do nosso Infista, Instituto de Filosofia São Tomás de Aquino. Cumprimentando, eu quero estender os cumprimentos ao nosso corpo docente, que alguns professores aqui se fazem presentes e representam todos os demais. E nessa Eucaristia, de maneira especial, rende graças a Deus, louvei mesmo nosso Deus, por este instituto que hoje alcança um nível muito bom, um nível de excelência mesmo. E tenho certeza que os nossos seminaristas que cursam na filosofia pelo nosso Infista, realmente chegam ao curso de filosofia na PUC, na Pontifícia Universidade de Campinas, muito bem preparados. Inclusive, disso nós temos assim um feedback, né, muito interessante a partir do desempenho da maioria deles ali no curso de teologia, né? Então, agradeço, rendo graças a Deus, e meus agradecimentos a todo o empenho que é do nosso diretor, Padre Márcio Coelho, como cada um dos nossos professores. E hoje faço uma menção especial de agradecimento ao Gustavo Pose, vereador, e também alguém que faz uma caminhada discípulo de Jesus Cristo, juntamente com a sua família, e também coopera no nosso instituto, né? E é muito querido, né? Já é a segunda vez em pouco tempo que é o paraninfo da turma, né? Eu gostei muito das suas palavras, que proferiu aqui junto à turma que hoje se forma, lembrando algo importantíssimo do ponto de vista da nossa fé, da nossa pastoral e da nossa igreja. Não podemos perder os pobres, nem perder os pobres de vista, porque Jesus assumiu o último lugar, e de maneira especial quem vive esse último lugar, quem está nesse último lugar na nossa sociedade tão desigual, tão injusta, são os pobres. Então, reitero as palavras dele, e que vocês as guardem nos vossos corações, e que elas sejam uma inspiração na vossa caminhada de agora em diante, né? Espero que ao longo desses 3 anos, vocês possam ter ampliado o vosso olhar para o mundo, que o mundo diante de vocês tenha realmente agora sido ampliado e atualizado, de forma a identificarem as grandes questões do momento. Vocês já citaram a questão da diversidade, que hoje, cada vez mais, as identidades são acentuadas, não é? Cada vez mais descem essas identidades, e o grande desafio nosso é, de fato, a comunhão. Cooperar, nossa missão é cooperar do ponto de vista da fé para a comunhão, para que cresçamos não só na identidade de grupos, não é? Mas que cresçamos na solidariedade, na fraternidade, porque uma sociedade sem laços fraternos e solidários não é uma sociedade justa e, consequentemente, não será uma sociedade que experimentará a paz. E um dos grandes problemas nossos atuais é justamente a violência, né? Então, nós estamos carecendo, de fato, desse caminhar mais no sentido da comunhão, como pede o nosso sínodo, e isso se traduz em relações fraternas e solidárias, e esse é um grande desafio para nós, enquanto igreja, do ponto de vista do nosso pastoreio, e que os estudos todos tenham ajudado vocês a vislumbrarem, né, caminhos para assim caminharmos, né? Eu também gostaria que o curso de filosofia tenha ajudado-os assim a não temer o mundo, a não rejeitar o mundo, a não rejeitar a história, a não rejeitar processos que eventualmente estejam em andamento na sociedade, mesmo divergentes da nossa doutrina, mesmo divergentes do Evangelho. Não se pode condenar, né? Acho que alguém citou que vocês aprenderam uma perspectiva nova, não de uma igreja mestra, não é? Ali no trono, dona da verdade, mas de uma igreja serva. Esse é o caminho nosso, não é? Então, que vocês cooperem também, tenham essa atitude
de não temer a sociedade, não temer o mundo, não rejeitar. Porque Jesus, ele foi para o embate, esteve no meio de todos, desde os mais pobres aos doutos, como também aos poderosos, né? Não podemos temer nada, né? E acreditando, sobretudo, não em nós mesmos, mas acreditando no poder do Espírito Santo, porque nós somos enviados, mas enviados na potência do Espírito Santo. Não é enviado o Caio, o João, o Jair, o Caio novamente, ou o Igor. Não é. Vocês são enviados na potência do Espírito Santo. Desde que somos batizados, recebemos o Espírito Santo, já foram crismados, receberam uma porção maior do Espírito Santo, e as ordens ainda acrescentará ainda mais dons e força a partir do Espírito Santo de Deus. Não é? Então não temos o que temer. Não é? O mundo está aí e todo ele é um campo para a evangelização, para que nós cumpramos nossa missão. Não é? Depois nós temos alguns que o curso de filosofia tem ajudado também a perceberem alguns que a palavra de Deus nos lembrava aí, né? Não temer do mundo, porque o reino de Deus está aí. A palavra de Deus hoje, né? O reino de Deus está entre nós. Então, pela fé, nós identificamos sinais do reino e vocês são chamados a, de fato, cooperar para que esse olhar da fé amplie-se na sociedade, para que todos possamos identificar os sinais do reino sobre os quais edificamos uma nova sociedade, né? Também peço que vocês olhem para os sinais eclesiais, né? Nós temos alguns sinais eclesiais que querem levar a igreja para a sacristia, que querem trancafiar a igreja e estabelecer um muro aqui, ó. Daqui para cá, até aqui eu vou, para lá eu não vou, né? Isso não é fecundo, não tornará a vossa fé, o vosso seguimento de Jesus fecundo, nem a vossa ação eclesial fecunda. Não traz fecundidade. Ao contrário, isso só aprisiona e gera alguns vícios, né? Como autorreferencialidade, não é? Como aquele que se acha melhor que os outros e assim por diante, e passa a julgar, tudo julgar. Aí voltamos àquele processo que vocês disseram, que vocês estão rejeitando e aprenderam isso, ou querem fazer essa caminhada de uma igreja, aquela que era autoridade, mas para uma igreja serva, né? E o Papa Francisco tem nos ajudado muito nesse aspecto, ao propor um caminho de sinodalidade, a metodologia da sinodalidade, que implica esse diálogo, abertura ao outro. E não só abertura, agora, lembremos, né, que diálogo e abertura ao outro implica ir ao outro. E é só diante do outro que nós podemos experimentar a interpelação que vem do outro. De longe, nesse mundo da virtualidade, fica difícil, né? Veja o mundo da virtualidade, como as pessoas se posicionam muitas vezes nas redes sociais, expressam a sua opinião, até de confronto e até acusatórias, são palavras acusatórias muitas vezes, de confronto, não é? Não é isso, não é o diálogo, né? O diálogo é ir diante do outro, perceber a situação do outro, né? Lembremos daqueles verbos todos que estão ali naquela passagem do bom samaritano, todos eles, né? Cuidar, uma série de verbos que ajudam nesse aspecto, né? Para que assim, então, vocês percebam que a comunhão, para construirmos a comunhão, precisamos ser pessoas de comunhão, pessoas de diálogo, pessoas abertas, pessoas que, de fato, se dobrem diante dos outros, acolham o outro e estejam dispostas, de fato, a servir, ajudar o outro, né? Depois, algo que nós precisamos ter sempre diante de nós é contribuir para o cuidado para com a casa comum. Não nos esqueçamos disso, né? Tem a vertente social, mas temos também o cuidado para com a nossa casa comum, e nós já estamos experimentando sinais de mudanças climáticas importantes e que trazem muito desconforto para usar uma palavra aqui não tão adequada para tudo aquilo que ela pode provocar entre nós, não é? E certamente quem sofrerá ainda mais os efeitos de tudo isso, dessas mudanças que nós já temos visto sinais, experimentado algumas situações, são os pobres, né? Votamos aqueles que mais sofrem na sociedade, né? A casa comum, né? A ecologia, o cuidado
para com tudo aquilo que é a nossa natureza, e isso é importante e implica muitas vezes o embate com o sistema econômico, com a ganância econômica e assim por diante, né? Depois, do ponto de vista da filosofia, o Padre Sérgio lembrava essa necessidade de busca da verdade e que não sejam presas de uma razão instrumental que hoje predomina nas ciências, né? E que leva as pessoas muitas vezes a raciocinarem só a partir dos cálculos matemáticos frios, né? E desprovido, muitas vezes, em função do lucro, de objetivos, né, econômicos, mas que não considera razões humanas, né, dos trabalhadores, né, razões da sociedade e mesmo daqueles mais necessitados, né. E não procurem sempre ter, a partir da filosofia, uma liberdade para pensar, para expressar, sempre a partir dessa matiz que é o Evangelho, que é fundamental para todos nós, mas que, e por isso mesmo, não sejam presas, não se tornem presas, não se deixem prender pelos tentáculos de ninguém, nem de nenhum poder, nem da vaidade, nem de coisas do gênero. Por isso, se mantenham com os olhos fitos em Jesus Cristo, nosso Senhor, para que agora, passando essa etapa do encontro com Jesus, né, do discipulado e configuração, agora com o nosso Senhor, que estejam cada vez mais se preparando para daqui a pouco receberem, e será uma alegria para todos nós, para receberem as ordens e se colocarem a serviço do nosso povo enquanto bons pastores. Que assim seja. Com a palavra para o encerramento da sessão solene, o diretor do Infista, Padre Márcio Coelho. Concluindo este momento celebrativo da conclusão de curso, e para que não haja ambiguidade, eu recordo que Deus é eterno e que, portanto, toda a conclusão histórica e humana é sempre limitada e temporária. Como disse o Papa Francisco, o tempo é superior ao espaço e o importante é criar processos. Isso significa, vocês estão em processo. Por isso, não queimem os livros de filosofia ou não deletem os arquivos para não queimar os livros de teologia, porque vocês, mesmo depois de padre, estarão em processo contínuo de formação, uma formação permanente. E então, de modo bem brasileiro, vamos encerrar este momento com uma salva de palmas carinhosa aos nossos formandos. Podemos nos sentar. Neste momento, os seminaristas, num gesto de gratidão, entregarão uma lembrança aos padres e diáconos aqui presentes, bem como ao senhor bispo, aos padres Márcio, Sérgio e Sandro, ao paraninfo da turma. Em seguida, vão presentear as mães e os pais aqui presentes. Por fim, entregarão rosas a Nossa Senhora. Maria, minha mãe, Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. Agora, Mãe do céu, Maria, contigo sigo a cantar e canto pela vida fora, embora encontre
não vou mais parar, pois sei que com você, Maria, minha mãe, Maria, vou sempre contar. A vossa proteção nós recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Cantemos juntos. Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. Muito bem, a última recomendação. Vocês que agora, ainda para o curso de teologia, que saibam de fato fazer cada vez mais conjugar fé e razão, né? Lembre-se que a nossa fé sem a razão pode ficar meio no ar, muito nas ideias, né? Muito fora da realidade. E por outro lado, a razão sem a fé pode se tornar assim muito rasa, né? Terra a terra, e a pessoa muitas vezes acha que ela pode resolver tudo, fazer tudo, e nós precisamos da graça de Deus, da força de nosso Deus e a potência do Espírito Santo, a condução do Espírito Santo. Então, que Deus realmente os ajude a cada vez mais trabalharem de modo a articularem e bem a fé e a razão para o bem de cada um de vocês, do vosso ministério e de todo o nosso povo. Então, recebam a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santíssima Mãe de Deus é nossa, de São José, o esposo da Virgem Maria, guardião do Redentor, São Nicolau, padroeiro desta paróquia, e São Carlos Borromeu, padroeiro de nossa diocese, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz, que Ele mesmo vos acompanhe. Graças a Deus. Agora vocês são convidados pelos seminaristas para uma pequena confraternização aqui na quadra de nossa paróquia. Saída à direita, só descer a escada aqui. Deus infinito, nós te louvamos e nos submetemos ao teu poder. As criaturas no seu mistério mostram a grandeza de quem lhes deu o ser. Todos os povos sonham e vivem nesta esperança de encontrar a paz. Tuas histórias todas apontam para o mesmo rumo onde tu estás.
Santo, 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 Todo-Poderoso é o nosso Deus.